Bom dia. Hoje é dia 3 de agosto de 2026. Estamos aí, meus amigos, iniciando mais um mês. Segundo mês do segundo semestre do ano de 2026. O tempo está voando e a gente está seguindo. Caramba, bom dia a todos vocês, que uma semana de muita luz nós tenhamos. Um dia de muita paz e também de produtividade em todos os aspectos da vida. Bom dia, Neila, querida, seja bem-vinda. Estou falando aqui, caramba, já estamos no dia 3 de agosto de 2026. Já estamos no segundo mês do segundo semestre. Daqui a pouco é Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. E vamos fazer uma linda festa de Natal. E você está convidada, hein, Neila, para vir aqui na nossa festa de Natal, se Deus quiser. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos também. Capítulo 32 do livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse capítulo de número 32, ele tem como título Em Nossa Luta. A mensagem evangélica é a seguinte: segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Palavras de Paulo em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 13, versículo 10. Segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, Sheila, bom dia. Seu Luiz e Dona Ana, bem-vindos também. Vamos então à reflexão de Emmanuel. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica. Nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Olha que frase! Não estamos na obra do mundo para aniquilar o imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Removemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Meus amigos, e essa mensagem de hoje ela é extremamente importante para a gente refletir sobre as nossas condutas, os nossos atos, olhar à nossa volta, observar aonde nós temos influência, aonde nós temos ingerência para a transformação, para a mudança. Às vezes a gente, quando lê uma questão dessa, um título desse, uma reflexão como essa, a gente pensa logo nos governantes, a gente pensa nos empresários que têm vários funcionários sob seu crivo. Eles precisam ter humildade, precisam ter humanidade para gerir as empresas, os seus grupos que estão subordinados hierarquicamente. Eles precisam entender que o amor precisa estar sempre preponderando nas suas atitudes, o respeito. Claro que a gente não vai
flexibilizar a logística, flexibilizar o trabalho, dar a eles condições que não sejam, facilidades que não sejam adequadas para que também não estrague, não atrapalhe a produção. Mas precisamos ter responsabilidade e respeito. Por exemplo, pagar uma hora extra. Estou falando isso porque eu quero entrar onde eu acho que aqui se adequa perfeitamente, como por exemplo, como é que você trata a sua diarista? Se você tem uma empregada doméstica, um empregado doméstico, como é que você age com essa pessoa? Você respeita os horários dela? Você explora porque é uma diária, então você quer que ela faça tudo, mesmo sem ela ter condições de fazer? Ela chega na sua casa às 7 da manhã, vai embora às 7 da noite. É uma diária, são 12 horas. Você trabalharia 12 horas pelo que você está pagando? Se você se colocar no lugar da sua diarista, você vai ficar feliz com as suas atitudes? Essa é a pergunta. Por quê? Essa é a nossa luta. Você quer saber, você quer conhecer um tirano? Tem essa frase famosa que eu não me lembro agora de quem exatamente é. Se queres conhecer um tirano, dê-lhe poder. As pessoas ficam transtornadas com o poder, com a possibilidade de alterar. Eu vejo isso em pequenas coisas. Se você recebeu uma incumbência, um cargo de liderança, aqui na Casa Espírita, em qualquer lugar, você precisa ser fiel e leal àquele trabalho. E você precisa olhar para o material humano que está à sua volta e buscar agir com edificação e não com destruição. Essa frase é muito emblemática. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Nas nossas lides de religião, de casas espíritas, a gente tem muita gente problemática. Aí a gente vai aniquilar todo mundo que está com problema, todo mundo que é imperfeito, até eu então tenho que ser aniquilado. Acaba a casa espírita, por quê? Eu sou o dirigente da casa, hoje estou no comando dessa nau, aqui na Terra, também sou imperfeito. E meus defeitos não aparecem? Será que eu acho que ninguém percebe alguma coisa ou outra, uma característica em mim que seja mais difícil de lidar, mas elas continuam lidando? E eu também não vejo em várias pessoas que estão aqui à nossa volta, trabalhando, edificando. Qual é o meu papel como dirigente? É aniquilar o imperfeito? Não, é ajudá-lo a ficar mais perfectível. É me ajudar, pedir a você, me ajuda, me aponte com carinho para não me ferir. Outra coisa, saber o uso da verdade. Aí eu falo para vocês todos na sua casa, entre seus familiares. A verdade é fundamental para o crescimento humano, mas ela precisa ser abordada e trazida à baila, trazida à luz, na hora certa, com as palavras certas, no momento adequado. Uma verdade dita de maneira inoperante, de uma maneira irresponsável, de uma maneira truculenta, pode ferir muito mais do que fazer o bem. E aí aquela pessoa que não estava preparada para ouvir aquela verdade, além de você não ter esperado o momento certo, você não ter tido a habilidade ou amor suficiente para poder levar aquilo sem ferir, você atrapalhou. Então, ao invés daquela verdade fazer um bem, ela fez um mal. Você tem que avaliar se a pessoa está preparada, se o momento é aquele, e a maneira como você vai conversar aquele tema, para que você acolha e ele seja eficiente, essa atitude sua seja eficiente, para que a pessoa desperte, e aí sim, aquela verdade vai entrar nela, ela vai modificar, ela vai se transformar para melhor, ela vai ficar menos imperfeita. Porque se você for escolher o perfeitinho para os trabalhos, você não vai encontrar. Estamos num mundo de provas e expiações, está todo mundo lutando para ser melhor, está todo mundo perfeito e imperfeito, está todo mundo oscilando grandemente nessa perspectiva de perfeição. Então muitas vezes aquela pessoa que está fazendo aquele trabalho na casa espírita, por exemplo, é uma pessoa cheia de defeitos, mas ela está ali tentando, ela já quer se transformar, ela já quer se modificar,
ela merece esse apoio. Qual é o meu papel? Acolher, ter a capacidade gerencial de conceder-lhe as atividades, as tarefas no limite das suas capacidades, mas nunca limá-la do trabalho, permitir que ela siga com segurança, porque é ali que ela vai se transformar cada vez mais. Pelo menos ela já despertou para essa transformação. Muitos ainda não despertaram. É pior. O que é pior? O que você acha num grau de evolução? Quem é que está no patamar mais adequado? O imperfeito, que está estagnado na imperfeição, estou nem aí, não vou mudar o mundo, quero mais é que se dane? Ou aquele imperfeito que já percebe que pode mudar, já percebe as suas potencialidades, já quer transformar, já quer fazer o bem, mas ainda faz. É que nem um escultor, quando ele começa, ele pega a obra-prima, a madeira ou a pedra, seja lá o que for que ele for talhar, e ele faz tudo meio torto, porque ele ainda não tem habilidade, mas ele já quer. Já sai dali alguma coisa. Aquela madeira que era um pedaço de tora, já não é mais um pedaço de pau jogado ali, já é algo com uma forma, mesmo que não seja uma forma perfeita, belíssima, mas ele está se burilando, ele está pegando habilidades. E aí você vai dizer o quê? Para que você não tem talento, de repente você está sendo inoperante. Você está sendo certo quando você desestimula aquela pessoa, mesmo que ela ainda esteja num processo de imperfeição. Em todas as atividades não é assim. A gente não precisa se autoburilar, a gente não precisa se aperfeiçoar para a coisa sair direito. Um artista plástico, pintor de telas, você acha que os primeiros traços dele já são belas obras? Não são. Mas qual é o teu papel? Incentivar. Se o cara está querendo, se ele gosta daquilo, se você vê ali uma potencialidade, deixa ele desenvolver. Vai estragar uma porção de telas, mas um dia vai sair uma tela, uma coisa perfeita, linda. Sabe? Então, o nosso papel não é o papel de limar as pessoas, é o papel de acolher, é o papel de receber, de dar instrução, se você puder, de dar incentivo para a pessoa desenvolver aquele talento. Isso é acolher. A Sheila está dizendo, tentar se dar bem ao barganhar ao extremo o valor de um serviço feito por profissionais de base. Exatamente. Não valorizar, né, Sheila, o trabalho da pessoa, achando que a pessoa, inclusive, é sua escrava, porque nós ainda temos na nossa veia um pouquinho daquele sangue escravocrata. Temos que conter isso, né? A pessoa tem que ter o seu valor e tem que ter o seu respeito de ser humano. Aquela atividade não desmerece ela e não torna ela inferior a você. Quando você tem esse entendimento, você respeita. A melhor maneira de você não fazer essa barganha que a Sheila está falando aqui, alertando aqui, é você se colocando no lugar daquela pessoa. Coloque-se no lugar dela e pergunte a você mesmo se você iria gostar que a pessoa que está contratando o seu serviço, que não é a sua patroa, estivesse barganhando ao extremo a sua atividade, o seu trabalho. E pergunte-se se isso tudo que você deseja da pessoa é justificado pelo que ela vai ganhar no final do dia. Acredito eu que não. A média hoje de uma faxina é de R$250. Dependendo do tamanho da sua casa e das atividades que você exija que ela faça, pensa nisso. Será que justifica? E aí você torna-se uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais humana, quando você se coloca no lugar do outro e não age de maneira extrema como está sendo colocado aqui. Serviço de base, profissionais de base. O que são profissionais de base? Aqueles que fazem o sistema funcionar. Eu vou encerrar nossa conversa fraterna aqui agora e vou ali na padaria comprar um pão para tomar café. Teve um dia que eu acordei às 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, que eu tive uma audiência longe. 7 horas eu fui comprar o pão, 6h30 eu fui comprar o pão, já tinha pão. Se 6h30 da manhã já tem pão na padaria, o padeiro acordou que horas?
O padeiro ligou o forno, que horas? A funcionária do caixa chegou, que horas? Ninguém pensa nisso. Mas o pão na mesa está ali. Mas ninguém valoriza o profissional. E para aquele padeiro chegar no trabalho, se ele mora longe, tinha que ter um ônibus, um transporte coletivo. E essas são as atividades de base, que fazem com que o sistema funcione, para que a gente possa sair de casa agora e ter tudo do que a gente precisa para a gente poder viver, comprar, consumir, trabalhar. Muita coisa já foi feita para isso acontecer. Esses profissionais muitas vezes são invisíveis às nossas percepções, e a gente deveria, mas a gente valoriza o juiz, valoriza o político, valoriza o empresário, valoriza o influenciador, aquele bobalhão que fica dançando na tela, aqueles imbecis, me desculpem falar dessa maneira, mas que ficam incentivando as pessoas, influenciando as pessoas com frases, com problemas da sua própria vida pessoal para chamar atenção, relacionamento. Aqueles ali são fulanos de tal. Mas e o padeiro? E o porteiro? E o motorista do ônibus? Essas pessoas são fundamentais para o sistema e elas não são valorizadas. Então é importante a gente pensar isso. Não estou fugindo do tema não, porque eu quero incentivar o outro. Eu quero sair daqui agora e agradecer ao padeiro. Eu quero que ele saiba que eu valorizo o trabalho dele, e assim a gente faz nas nossas vidas de relação, dentro da nossa família, da nossa casa, no nosso trabalho. Você tem subordinados hierárquicos a você na sua empresa? Atenção, como você está tratando essas pessoas que estão sob o chapéu da sua autoridade? É muito importante pensar isso, porque você pode estar magoando pessoas sem perceber, gerando conflitos internos sem perceber. Egoísmo. O egoísmo faz isso. Então, meus amigos, em nossa luta, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Palavras de Paulo ao seu discípulo, ao seu pupilo chamado Timóteo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 13, versículo 10, nos alerta sobre a importância do nosso papel na sociedade, que é de edificar e não de destruir. Lembre-se, ninguém é perfeito. Estamos todos em construção. E agora, para encerrar nossa conversa fraterna, eu vou fazer a leitura do Minuto de Sabedoria, que semana passada eu esqueci, botei na minha cara para não esquecer. Olha só. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos do nosso amanhã. Se construiu um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Capítulo número 168 do livro Minutos de Sabedoria. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a presença de vocês, a participação, e desejando que vocês tenham uma semana de luz, de muita paz, de muita produtividade em todos os seus segmentos, e que estejamos juntos na quarta-feira para a nova conversa fraterna. Beijo no coração, meus amigos, paz e bem, bom dia a todos.